Bom dia, casa. Vocês podem se assentar. Como é maravilhoso saber que nós nos encontramos com o maior tesouro. Nós temos o maior tesouro. Às vezes nós pensamos que nós precisamos de tantas coisas. Às vezes na nossa humanidade a gente acaba buscando tantas coisas. Mas a verdade é que a melhor parte já nos foi dada. Amém? A melhor parte nos foi dada e é isso que a gente esmera viver. As crianças podem ir para a salinha, as tias já estão ali. Tia Roberta está ali, ó. Faz assim, tia Roberta. Bora? Bora? Tia Roberta Carioca, bora? Queridos, bom dia. Nós estamos aqui durante esse mês falando sobre o cuidado de Deus. Nós já ouvimos mensagens poderosas aqui que ministraram muito nosso coração, falando sobre esse tema, sobre o cuidado de Deus. E eu queria finalizar essa série, a gente vai começar uma série a semana que vem, sobre maturidade, e vai ser tremendo. Mas eu queria refletir com vocês algumas coisinhas sobre o propósito do cuidado de Deus e por que Deus escolheu cuidar de nós. Amém? Queria pedir que vocês abrissem a Bíblia de vocês, a gente vai colocar aqui também nas TVs, para que vocês possam ver. Primeira carta de João 4, do 9 ao 11. Primeira carta de João 4, 9 ao 11. É 4 versículo, o capítulo 4. Diz assim: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Primeira coisa que a gente percebe quando a gente pensa sobre o amor de Deus é que Deus cuida de nós porque Deus nos ama. E aí você pode me perguntar, mas por que Deus nos ama? Porque eu não me sinto digno de ser amado. Eu queria te dizer, Deus te ama porque a essência de Deus é o amor. E é com esse mesmo amor que nós devemos amar uns aos outros. Então, primeiro, por que Deus cuida de nós? Porque Deus nos ama. Eu vou pedir para alguém levar a Chloe lá para a salinha, que a Chloe hoje está pentecostal. Não é? Vai, Chloe, glorificar a Deus lá na salinha. Glória a Deus. Acontece nas melhores famílias, como vocês podem ver. Vamos lá? Segunda coisa, porque Deus nos ama, porque Deus é misericordioso. Vamos ler onde que está escrito na palavra que Deus é misericordioso? Salmo 86, 15. Olha o que está dizendo aí. Salmo 86, 15 diz assim: Mas tu, Senhor, é Deus compassivo e misericordioso. Obrigada. Muito paciente, rico em amor e fidelidade. Deus é misericordioso e por causa da misericórdia dele, Ele cuida de nós. Nós não merecemos, mas Ele derramou sobre nós a misericórdia deles. Quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados, Ele resolveu, por sua graça e por sua misericórdia, cuidar de nós. Como?
enviando seu próprio filho. Ele não deu nada menos do que o seu único filho para cuidar de você. E não só para que você tenha uma vida eterna, mas para que você tenha uma vida plena aqui na terra. Então Deus cuida de nós porque Ele é misericordioso, Ele é bom, Deus é bom. Nós não merecemos o seu favor, mas a bondade dele também faz parte da identidade dele. A terceira coisa que a gente percebe olhando para a palavra é que Deus cuida de nós porque nós somos filhos. Nós somos filhos de Deus. Lá em 1 João 3:1, fala sobre isso. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Nós fomos chamados filhos. Nós, através do sacrifício de Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Muitas vezes, a gente deixa de viver o cuidado de Deus porque a gente não se dá conta dessa paternidade. Eu sei que é muito normal aí no mundo a gente dizer: todos somos filhos de Deus. Todo mundo disse isso, não é isso? A verdade é que você pode até dizer, mas você já se tomou conta de que você realmente é filho? O filho é aquele que tem acesso. O filho é aquele que vive junto. O filho é aquele que tem direito à herança. Não importa quanta herança. Mas se seu pai tem alguma coisa, tudo que ele tiver, quando ele partir, ele vai deixar para você. E você é filho, mas você não é filho de um pai terreno apenas, que pode ter uma grande herança, uma pequena herança para te deixar. Mas você é pai do Criador de todas as coisas, que deixou para você toda a herança dele. E é por isso que nós cantamos aqui hoje. Ele é o Jeová Jirê, que supre todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Um bebê não acorda preocupado para saber se vai comer ou não. Por quê? Porque ele sabe que ele é filho. E por ser filho, ele sabe que o pai, que a mãe, que a família já proveu tudo o que ele precisava. E a minha pergunta para você é: quando você pensa nas suas preocupações, quando você pensa nas suas necessidades, você pensa como filho ou você pensa como órfão? Porque se a Bíblia está dizendo que Ele é o Pai que supre todas as nossas necessidades, por que é que a gente ainda se preocupa com coisas que a gente ainda não recebeu? Por que é que a gente gasta tempo? Por que é que às vezes a gente até perde o sono? Ou sou só eu? Com coisas que eu sei que eu vou ter que lidar. Sabe por quê? Porque falta a fé de que nós somos filhos e que nele todas as nossas necessidades já foram atendidas. Só que tem um porém aí. Muitas vezes, nós temos algumas necessidades que foram geradas em nós de maneira equivocada. E é por isso que às vezes falta a nossa fé. Porque a gente está desejando algo que o Senhor não disse que é nossa necessidade. Vamos ver? Nós vamos lá para Gênesis e nós vamos entender que Deus cuidou de nós, esse é o quarto ponto, Deus cuidou de nós desde o princípio. Vamos ler lá em Gênesis o que está dizendo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele. Desculpa, é 2, 15 ao 18.
Gênesis 2, 15 a 18. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. E o Senhor ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore de jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. E aí depois no 18, olha o que ele diz. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então Deus cuidou de nós no princípio, Deus nos deu um mundo incrível, Deus nos deu um mundo com condições para nos alimentar, para nos sustentar. Ele criou o ambiente, Ele criou o ar para a gente respirar. Ele criou toda a cadeia de alimentar, Ele criou todas as fontes de sustento, Ele criou a natureza. E Ele criou, olha ali, que coisa mais linda que Ele criou para o homem. A mulher. Sua esposa, aquela maravilhosa. Amém? O Josias hoje está querendo ganhar ponto. Falou um amém bem alto ali. Por quê? Porque Deus viu que a necessidade do homem era ter uma esposa. E fez a esposa para o homem. E nós falamos sobre isso no Imago Dei. Eu vou dar só um spoiler aqui do que a gente falou no Imago Dei. Essa mulher que foi criada por Deus lá no Éden, embora tivesse recebido o nome Eva, a raiz desse nome mulher, que é o nome que Deus falou, é Ezer Kenegdo. É auxiliador idônea que a gente costuma ouvir. E sabe o que significa Ezer? Ezer significa não só uma auxiliadora, uma mulher que está ali do lado para fazer o que o homem não quer fazer ou está com preguiça de fazer. Porque às vezes a gente coloca a mulher como auxiliadora, tipo assim, o homem é o... né? E a mulher vai ali só ajudar no que ele não tem preguiça de fazer, no que ele não quer fazer. No way. Ezer, que é o nome que Deus deu para a mulher, significa socorro. Ajuda indispensável. Ezer, aquela que ajuda, aquela que auxilia, a parceira de guerra. Esse é o significado de Ezer. E Kenegdo, que é o outro nome da mulher, Ezer Kenegdo, significa oposto, correspondente. Porque quando você vai olhar uma coisa e você não consegue enxergar da maneira certa, Deus colocou a sua esposa do teu lado para que você tenha uma ajuda, para você ver as coisas numa outra perspectiva e juntos, construírem um lar. Então, Ezer Kenegdo significa auxiliadora completa, auxiliadora perfeita, ajuda indispensável para você, homem. E às vezes tem homem que distorce um pouco a submissão, né? Não, agora você é submissa a mim. Sabe o que é submissão? Submissão é estar junto na missão. Juntos numa missão. E Deus colocou isso na mão do homem, não para que ele maltratasse uma mulher ou colocasse ela num lugar de inferioridade, obrigada, Milka, mas para cuidar dessa mulher, porque uma mulher que está submissa ao marido, ela está junto na missão, mas o marido está ali para cuidar dela, acolher ela. Olha que coisa linda e perfeita, a sincronia do que Deus faz. A Ezer Kenegdo ajuda esse homem na guerra. Se você fosse escolher alguém para lutar com você numa guerra, você ia escolher uma pessoa fraca? Não. Então Deus te deu uma mulher forte para ela ser sua ajudadora, para ela ser seu socorro, para ela lutar com você na guerra. Porque a guerra dessa vida não é fácil. Não é fácil para ninguém. Está fácil para você? Tá não. Eu acho que não está fácil para ninguém. Mas Deus fez a mulher Ezer Kenegdo para te auxiliar, para ser auxiliadora, para ser o socorro, para ser a tua parceira perfeita.
nessa guerra da vida e você colocar ela debaixo dos seus braços e cuidar dela. Esse é o casamento. Mas Deus nos deu tudo, uniu o homem e a mulher, deixou a gente ali super suprido de tudo que a gente precisava. Só que o homem e a mulher, eles não ficaram satisfeitos com o cuidado de Deus. Deus deu o ar para respirar. Lembra do Covid? Todo mundo ficava... Aí a gente lembrou da importância do ar. Ficava fazendo exercício para ter respiração de novo. Mas normalmente a gente nem pensa no ar, né? Você já agradeceu hoje, por exemplo? Você acordou e falou, Senhor, obrigada pelo ar que eu respiro? Não, você nem lembrou que você está respirando. Mas você está, não está? Tá, e está respirando bem. O homem não ficou satisfeito, a mulher, a humanidade não ficou satisfeita com o que Deus tinha dado para eles, e aí eles começaram a desejar algo mais. Aí veio uma serpente e disse para eles, vocês têm tudo isso aqui, não é? Mas o que falaram para você? Que você não pode comer? A serpente veio, a serpente enganou a Eva, a serpente gerou no coração da Eva que ela precisava de algo mais. E Eva caiu na tentação de pensar que ela precisava de coisas a mais. A minha pergunta para você é, quantas vezes você tem caído na tentação de pensar que você precisa de mais do que você já tem? Porque a serpente de hoje é a nossa cultura. A serpente de hoje é o que a sociedade está dizendo que a gente precisa. A serpente de hoje é a mídia, que está influenciando os jovens, para eles pensarem que eles não têm nada, e que eles não são nada, porque para você ser alguma coisa, você tem que ter, sim ou não? É o que a mídia tem dito, é o que a sociedade tem dito, é o que a cultura tem dito para nós. Você precisa de mais, isso aí que você tem... Fica triste aí, porque não é possível. Você ainda não comprou uma casa, não é possível. Você não tem um Porsche. As meninas não podem ver Porsche na rua. Look, mom, do Porsche. E está tudo bem você ter um Porsche, não tem problema nenhum. Não é pecado ter um Porsche. Mas você entende o que fizeram com a gente? E aí você olha um Porsche, você está ali na sua van. Mom van. Aí você olha o Porsche e fala, nossa, eu estou aquém. Não é isso? Eu estou aquém. Eu não conquistei o que eu tenho que conquistar. Meu Deus, eu tenho que trabalhar mais. Eu tenho que trabalhar mais. Então agora eu vou trabalhar. Quero saber de filho e de mulher, porque eu vou trabalhar de manhã até de noite, porque não é possível que eu estou parado até aqui agora. É a serpente da cultura dizendo para mim, você não tem o suficiente. Você precisa de mais e você vai conquistar com a força do seu braço. É o que a cultura tem dito para mim e para você. E é o que a cultura tem dito para mim e para você, e é o que a cultura tem dito para os nossos filhos. E às vezes nós mesmos nos conformamos com o que a cultura está dizendo e nós mesmos incentivamos os nossos filhos a buscar o que Deus não disse para a gente buscar. Porque a serpente da era é a cultura distorcida, que nos faz acreditar que a gente não tem o que é suficiente. Eu queria te perguntar hoje, você dormiu numa cama? Sim? Todo mundo dormiu numa cama aqui hoje? Glória a Deus. Todo mundo tem roupa para se vestir? Mais de uma? 2? 3? Quantas roupas você tem? Mulheres, eu não vou nem perguntar para vocês, porque é uma vergonha. Sapato! Quantos sapatos você tem? Ah, dames, deixa a mulherada. Ed, você está rindo? Acho que tem mulher que tem muito sapato aí na sua casa. Umas 2. Hey, você comeu? Você está em jejum hoje? Quem está em jejum hoje? Amém, Milka.
Nós duas. Nós três. Glória a Deus. Aparecendo. Ai, gente, essa mulherada me mata de amor. Você tem comida? Tem comida na tua despensa? Tem? Muito. Aquele congelador do Ed da Nicinha, pelo amor de Deus. Ali tem comida, que eu nunca vi tanta comida na minha vida. Sempre que eu vou lá, faz tempo que eu não vou lá. Mas está sempre cheio, não está? Glória a Deus. Você chegou aqui hoje, porque Deus te deu condições para chegar, e quem te trouxe foi Ele. Você tem o que você precisa. Deus tem suprido o que você precisa, e não é a força do teu braço. É bondade, é misericórdia, é amor, é sustento do céu para a tua vida. Começa a agradecer aí. Começa a agradecer aí. E começa a se arrepender das vezes que você desejou coisas que Deus não disse que você precisava. E já começa a fazer um exercício na tua própria mente, para que você nunca mais acredite na serpente que está te dizendo que você não tem o suficiente, porque isso está roubando a tua vida. Isso está roubando a tua comunhão com os teus. Isso está roubando o teu tempo de mesa com a tua família. Porque você ainda está preocupado em ter mais do que você precisa. Em quarto lugar, Deus cuida de nós porque Ele deseja que a gente viva uma vida abundante aqui. E Ele deseja que nós vivamos com Ele eternamente. É por isso que Ele cuida de nós. Vamos entender o que a palavra está dizendo? Jeremias, profeta Jeremias, 29, do 1 ao 14. Vamos ver o que está dizendo aqui? Este é o conteúdo da carta. Está bem explicadinho aqui, tá, gente? É lindo que a Bíblia se explica. Olha o que está dizendo aqui. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados. Vocês lembram que Israel estava exilado lá na Babilônia, certo? Vamos lá? Aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para onde? Para a Babilônia. O povo estava lá, num lugar que não era a terra deles. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eliasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então está falando, mandou por quem a carta, mandou por quem, tal, entregou para o tal, chegou lá a carta. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem deportou? Deus. Quem permitiu um problema? Deus. Quem permitiu um desafio? Deus. E a gente vai entender por que depois. Olha o que Deus disse para esse povo que estava lá exilado. Eles estavam num lugar onde não era deles, eles estavam num lugar onde eles não se sentiam parte, eles estavam sofrendo, eles estavam tristes, eles estavam passando por grandes desafios. Vamos ver o que Deus diz para eles. Em primeiro lugar, Ele disse assim: construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Glória a Deus, Pamela e Caio. Por mais uma bebezinha aqui. Glória a Deus. Olha o que está dizendo aqui.
Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês o encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando completarem os 70 anos da Babilônia, 70 anos, hein, galera? 70 anos. Vocês estão achando que 5 anos de luta é 70. Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para esse lugar. Porque sou eu, o Senhor, que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Olha o que ele diz aí. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Plano de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amém. Primeira coisa que ele está dizendo aqui. Construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se. Casem seus filhos. Cresçam. Vivam. Vivam, cresçam, aproveite esse lugar, desfrute dessa terra, comam, vivam. Não pode comer muito, hein? Senão faz mal para a saúde. Cresçam, vivam. Segunda coisa, vamos voltar lá, Jô, comigo nos versículos, no busquem a prosperidade. Olha o que está dizendo aqui. Busquem a prosperidade da cidade para a qual os deportei e orem ao Senhor em favor dela. Sabe o que está dizendo? Sejam uma bênção onde eu coloquei vocês. Busque a prosperidade da cidade onde você está. Orem em favor dela. Quantos dias da tua semana você ora em favor dessa cidade? Mas é a Babilônia. Como que eu vou orar pela Babilônia? Esse lugar aqui que ninguém quer nada, ninguém faz nada, o povo aqui é difícil. Né? Orem por ela e seja uma bênção onde você estiver. Ontem eu estava falando para o pessoal de Sarasota. Às vezes você chega aqui, você não encontra todas as condições que você queria ter para viver da melhor forma. Mas se aqui onde o Senhor te plantou, seja uma bênção aqui. Cuide desse lugar. Pise nos lugares onde você for e traga prosperidade. Prosperidade não é dinheiro, tá? Depois a gente vai falar sobre isso no final. É também, mas não é só isso. Seja uma bênção e ore por essa cidade. Ore pela paz dessa cidade, porque Deus nos chamou como intercessores. Ore por este lugar. Terceiro, cuidado com os falsos profetas. Está dizendo lá, porque assim diz o Senhor, não deixem que os profetas adivinhem o que haja no meio de vocês, os enganem. Eu queria dizer, quantas vezes você está acreditando em enganos de pessoas que têm falado coisas para você que não são realidade? Essa palavra enganem, no hebraico é nasha, que quer dizer ilusão. Quantas ilusões o mundo tem dito para você, a serpente lá do Éden. Cuidado com o que tem dito para você. Cuidado para não acreditar nas coisas que o mundo acredita. Cuidado para não valorizar as coisas que o mundo diz que você precisa. Quem tem te dito que você precisa do que você acha que precisa? Quem te disse que você precisa? Para pensar. Para pensar. Quando
você faz uma lista das tuas supostas necessidades, de onde vêm esses anseios? Vem da palavra? O teu parâmetro para fazer a lista das suas necessidades está no que Deus diz que você precisa? Ou está no que a cultura está dizendo para você que você precisa? E que, inclusive, seus filhos precisam? Quantas vezes a gente não vê pessoas dizendo, não, eu vou trabalhar porque eu quero deixar uma vida digna para os meus filhos. Não é assim que a gente ouve? Sabe o que é uma vida digna para os seus filhos? Cristo. Reino. E vou repetir, não é pecado construir casa. Está escrito aqui. tem problema nenhum. Você pode construir casa. Construa casa, viva, coma teu alimento, plante horta, coma. Está tudo bem. Mas tem que parar para pensar, quais têm sido os meus esforços? Quais são os meus desejos de conquista e por que eu tenho desejado conquistar o que eu quero? Por quê? Qual que é o meu parâmetro? Porque os falsos profetas pregam engano, nacha, ilusão. Eu não posso acreditar no que o mundo está dizendo que eu tenho que ter. Eu tenho que ter o que Deus disse que eu preciso ter. E pode ser que Deus diga para você, você vai ter muitas casas, você vai ter um Porsche, sim, você vai ter um iate, você vai ter um barco, e pode ser, Ele é o dono, Ele pode te dar tudo. Mas Ele pode te dar tudo o dia que você entender que o que você tem é para você compartilhar com o outro. Porque isso é reino. Se você tem muito, eu queria te dizer, Deus te deu muito para que você abençoe muitos. Se você tem sobrando, o que está sobrando não é seu. Compartilha, abençoa. Lance sementes. Plante sementes na vida do outro. Porque isso é reino. Vocês lembram do maná, né? O pastor pregou sobre o maná. No dia seguinte, o que acontecia no dia seguinte? Deus mandava o maná do dia. Deus mandava lá no deserto o alimento do dia. Quem guardava? Apodrecia. A minha pergunta para você, o que ainda está na tua mão que você está esperando apodrecer porque você não fluiu na vida de ninguém? O que você está guardando, esperando só estragar? Porque a gente não sabe até quando a gente vive. A gente não sabe. Só o Senhor que sabe os nossos dias. E aí ele começa a falar lá sobre os planos que Ele tem sobre nós. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-lo prosperar. E não de causar dano, plano de dar a você esperança e futuro. Esse prosperar que está aí, no hebraico, do original, é shalom. Shalom. Sabe o que significa shalom? Todo mundo fala paz. Mas esse shalom não é só paz, sentimento. Esse shalom que está escrito aqui significa plenitude de vida. Vida plena, vida completa, bem-estar completo, maturidade diante de Deus. Ser próspero é ser pleno em Deus. Ser próspero é entender que nele eu tenho tudo o que eu preciso. E ele está dizendo assim, ó, de fazê-lo prosperar e não causar dano, quer dizer, de fazer vocês crescerem comigo, de fazer vocês crescerem e serem parecidos comigo, porque o homem pleno é Cristo. Ele é o homem pleno, Ele é o homem completo. E nós que nos chamamos cristãos, temos que perseguir esse crescimento para que possamos ser cada vez mais plenos, parecidos com Ele, íntegros, completos diante de Deus. É isso que Deus quer para nós. E Ele diz assim, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então, ele falou aqui de vida plena, aqui,
E ele falou de vida plena na eternidade, esperança e um futuro. E então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Por quê? Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Comunhão completa com Deus. E olha o que ele está dizendo aqui. Eu me deixarei ser encontrado por vocês. Vocês lembram do véu que se rasgou? Com a morte de Cristo, o véu se rasgou. Antes da morte você não tinha acesso. Hoje você tem acesso. Acesso completo, comunhão completa. Mesmo coração, mesma mentalidade criada a partir de Cristo. E ele está dizendo que ele se deixará ser encontrado por nós. E por último ele diz, eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde eu dispersei, e os trarei de volta para o lugar onde eu os deportei. Enquanto o nosso olhar estiver nas coisas daqui, nós não teremos esperança. Sabe por que muitas vezes a gente se entristece? Muitas vezes a gente se entristece porque a gente está pensando nas coisas daqui. Porque a gente ainda não entendeu o plano de Deus para nós. E aí você me diz, Ioná, mas eu estou sofrendo. Eu queria te dizer, eu não vou conseguir sentir o seu sentimento. Eu não vou conseguir sofrer o seu sofrimento como você tem sofrido, porque eu sou incapaz. Mas existe um Deus que conhece o seu sofrimento. Porque a Bíblia diz que naquela cruz, Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Significa que Ele sabe. Significa que Ele conhece a tua dor. E significa não só que Ele conhece com a tua dor, mas significa que Ele está com você na tua dor. E às vezes a gente tem a mania de pensar que a nossa dor só vai acabar quando a cura acontecer. Não é isso que pregaram para você um dia? Pode ser que um dia que você tenha ouvido falar, dia que esse problema seu tiver resolvido, acabou seu sofrimento. E eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que restaura. Eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio porque eu já vivi milagres. Eu vivo milagres. Mas mais do que isso, eu creio num Deus que está com você enquanto a cura não chegou. Que está com você, caminhando com você, mesmo que a tua cura nessa terra não aconteça. Quantas pessoas já perderam pessoas que ficaram doentes e nunca foram curadas? Eu já. Eu não estou falando que Deus não cura, tá? Eu estou dizendo que Deus cura, que Deus pode, que Ele faz. Mas eu estou dizendo que existem enfermidades ou dores com as quais você pode estar vivendo e você pode estar questionando por que não foi embora. E eu queria te dizer, não foi embora ainda porque Deus sabe e Ele te conhece. E durante essa dor, Ele te forja, Ele te faz chegar mais perto dEle. Ele está se revelando a você nessa dor. José, quando teve seu segundo filho, ele deu um nome para o filho dele de Efraim. Eu queria colocar aqui Gênesis 41, 52. Olha o que está dizendo aqui. Gênesis 41, 52 diz assim: ao seu segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra
onde eu tenho sofrido. Lembra do significado de prosperar? Shalom, paz, completude, plenitude. Deus está te transformando através da tua dor. Você está pronto? Você entende que muda tudo? Se a gente mudar nossa perspectiva e a gente entender que Deus está gerando em nós a natureza dele enquanto a gente sofre, muda teu olhar. Mude o teu olhar hoje. Deus não te deu essa enfermidade para te destruir. Deus não te faz conviver com essa dor para que você seja destruído e perca suas esperanças. Não. Se você está passando por uma dor, se você está passando por um sofrimento nessa tua terra, se tem coisas com as quais você ainda não entendeu porque não foram embora, eu queria te dizer, Deus está gerando em você um caráter novo a partir dele. Se permita ser reconstruído. Se permita. Se abra para viver o novo de Deus enquanto a tua dor não passa. Porque senão você vai ficar revoltado. E você vai deixar de acreditar que Ele cura. Eu estou dizendo, Ele cura. Quando Ele quer, Ele cura. Ele cura. Ele é o Deus da cura. Mas eu estou dizendo, se ainda não foi embora, se abra para ser transformado no meio da tua dor. Porque a dor te forja. O teu choro te transforma em alguém mais parecido com Cristo. Por quê? Porque Ele levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. Mas Ele ressuscitou. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele reviveu. E é por isso que a gente tem esperança. Mas enquanto Ele não volta, Ele quer que você tenha vida abundante aqui. Ioná, como é que eu vou ter uma vida abundante convivendo com essa dor? Ioná, como que eu vou ter uma vida abundante convivendo com essa enfermidade? Porque Ele está aí. Ele está aqui. Ele está disponível para você hoje, para te dizer, eu estou contigo na tua dor. Eu estou contigo na tua dificuldade. Eu estou aqui, mesmo que você não entenda, porque ela não foi embora ainda. Eu estou aqui para te dizer, fica aqui comigo. Eu vou te ensinar. Porque eu sou suficiente, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Quando você pensa que você é fraco, eu sou forte por você. Eu sou forte em você. Quando você acha que você não aguenta mais. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, ela disse para mim, mas Ioná, eu estou cansada, quando isso acaba? É só no céu? Eu falei, é só no céu, mas você tem acesso ao céu hoje. Hoje. Você acessou o céu hoje? Porque todas as vezes eu vou falar de mim. Que eu penso que eu não aguento mais, que eu não consigo conviver com certas coisas. Eu vou para o céu. E eu vou para o céu de joelhos. E quando eu chego no céu, o céu. Você tem ido ao céu de joelhos? Quantas vezes você tem ido aos céus com os seus joelhos? Ou você tem preferido murmurar? Ou você tem preferido reclamar? Porque a gente reclama, né? Ou sou só eu? Ele está com você. Ele cuida de você. E Ele te prepara para receber tudo que você precisa receber. Sabe por quê? Além disso, deixa eu ler só um verso.
Marcos 10, 45. Porque além disso, Ele cuida de nós para que a gente possa cuidar dos outros. Nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua o quê? Vida em resgate por muitos. Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. E a minha pergunta para você é: de quem você está cuidando? Você já parou para pensar que a tua dor, que a tua luta, que o teu sofrimento, que a tua enfermidade está te dando ferramenta para você cuidar de alguém? Quando a crise chegou na minha casa, quando a crise chegou no meu casamento, aquele moço bonito que vocês estão vendo ali, ó, eu não entendia. Porque na minha cabeça eu pensava assim: a gente fez tudo certo. Namoramos por 6 anos. Nos casamos em santidade. Meu único namorado da vida. E eu pensava assim: por quê? Onde foi que eu errei? Que a gente pensa, né? Onde foi que eu errei? Mas eu descobri que no meio daquela dor, Deus estava me forjando para cuidar de muitos. Você está pronto? Para pegar a tua dor e transformar em cuidado para o outro? Qual é a tua dor? Deus tem cuidado de você na tua dor. Abra os seus olhos para que você enxergue o cuidado de Deus. Primeiramente, que essa dor pode salvar muitos. Já parou para pensar? Que a tua empatia, a empatia que está sendo gerada em você, para olhar o outro que tem a mesma dificuldade com você, é diferente? É diferente. Só quem passou por uma privação material sabe olhar para o outro e falar: não, eu te ajudo aqui. Só quem passou por um aborto, como eu passei, vai poder olhar para uma mãe que acabou de perder um bebê e abraçar e falar: eu sei o que estou sentindo, mas ó, o Espírito Santo estava comigo lá, Ele está com você aqui também. Só quem passou tem autoridade, mas só quem passou e venceu com Cristo tem autoridade para curar alguém. Tem autoridade para cuidar de alguém. Porque o cuidado de Deus nem sempre está numa cura, mas o cuidado de Deus está no caminho. O cuidado de Deus está no processo. O cuidado de Deus não pode parar em você. Ele é fonte de cuidado para nós, e nós devemos ser fonte de cuidado para o outro. Quando Deus te abençoa, quando Deus te prospera, quando Deus te cura, não é para você ficar orgulhoso. Não, não tem nada a ver com isso. É para você fluir na vida de alguém. É para você depositar essa cura na vida de alguém. É para você ser instrumento de bênção na vida de alguém, porque Deus cuida de nós, porque Ele deseja que nós cuidemos dos outros também. Isaías 61, do 1 ao 3, fala pra gente por que Jesus veio. E essa passagem é tão linda, tão maravilhosa. Eu amo essa passagem. Fala sobre o propósito de Jesus aqui na terra. E fala sobre o nosso propósito quando nós nos tornamos cristãos. O que são cristãos? São pequenos cristos. São aqueles que se parecem com Cristo. Vamos ler? O Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque me ungiu para levar boas notícias
aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria, em vez de pranto, um manto de louvor, em vez de um espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Foi para isso que Deus enviou Jesus. Foi para isso que Deus chamou você. Você. Uma bela coroa em vez de cinzas. O óleo de alegria em vez de pranto. O manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eu não conheço a tua luta, mas Ele conhece. Eu não sou capaz de saber o tamanho da tua dor, o tamanho da tua frustração, o tamanho da tua decepção. Eu sou incapaz, porque eu sou muito falha e muito limitada. Mas o Espírito do Senhor sabe. Ele que está com você enquanto você sente dor. Ele não está com você só na hora de arrancar a tua dor. Ele está também, na hora de arrancar a dor ele está lá também. Mas Ele está com você enquanto você está sentindo dor e está te dizendo: deixa eu te forjar, deixa eu te ensinar, deixa eu te transformar enquanto você está sentindo dor. Porque essa dor está te trazendo autoridade para curar muitos. Porque a gente não pode se enganar com o nosso propósito nessa terra. E o reino de Deus já está estabelecido. E Ele deseja que nós sejamos como Ele. Amém? Queria orar com vocês. A gente quase nunca faz isso. Mas ontem o Salmão fez isso lá. E a gente sente de fazer isso com vocês aqui hoje. Eu queria convidar você para vir aqui à frente. Entregar ao Senhor a tua dor. Entregar ao Senhor. Pode vir aqui. Traga ao altar a tua dor. Porque às vezes está pensando: não, mas eu só vou no altar quando eu tenho uma oferta para entregar. Eu só vou ao altar quando eu tenho algo muito legal para dar. Eu queria te chamar ao altar hoje para você trazer a tua dor até aqui. Porque eu entendo que Deus quer nos forjar durante essa nossa dor. Eu entendo que Ele quer dizer: eu estou contigo. E eu te ajudo na tua dor. Eu te ajudo, eu cuido de você enquanto você ainda está sentindo dor. Me entrega a tua dor aqui, porque eu cuido de você. Nós trazemos, Pai, ao teu altar o nosso coração. Pode ser que o nosso coração esteja tão quebrantado, tão ferido, tão machucado pelas nossas frustrações.
pelas coisas que a gente ainda não viu serem transformadas. Mas nós trazemos aqui diante do teu altar o nosso todo, dizendo que nós aceitamos o teu cuidado durante esse processo. E não só aceitamos, mas nós nos abrimos completamente para que o teu Santo Espírito seja capaz de nos ensinar, de nos forjar, de nos transformar, de nos fazer prósperos e completos e plenos em Ti. Durante esse tempo, Pai, nós oramos, Senhor, porque entendemos que hoje o Senhor nos trouxe aqui para derramar sobre nós não só a cura completa, mas a graça que nos fortalece no meio do nosso sofrimento. E queremos dizer que nós nos abrimos para as tuas revelações enquanto passamos por esse deserto, enquanto nos sentimos exilados, Senhor, enquanto essa dor nos visita, enquanto existem coisas que a gente achou que a gente precisava, mas a gente entende hoje que a gente não precisa, porque a gente sabe que o que a gente precisa o Senhor já supriu. E nós nos entregamos diante de Ti, Pai, nessa manhã, dizendo que nós aceitamos o Teu cuidado. Que o Teu cuidado venha como revelação, que o Teu cuidado venha como transformação, que as nossas mentes se abram completamente, os nossos olhos espirituais se abram completamente, para que a gente entenda, para que a gente veja, para que as nossas perspectivas sejam transformadas, Senhor. Muda, Senhor, os nossos olhos. Invade a nossa mente, espírito, e arranca de nós necessidades que a gente não tem, mas que a serpente tem dito pra gente que a gente tem. Abre os nossos olhos espirituais para que a gente possa lidar com a nossa dor, para que a gente possa aprender com a nossa dor, para que a gente possa crescer em Ti, Senhor. Ah, Senhor, abre o céu sobre nós, abre o céu sobre nós e nos visita, Senhor. Que nós possamos entender que o Senhor está contigo e que a Tua presença, a Tua graça nos basta no templo de aflição e nos faça crescer, Senhor, na terra do nosso sofrimento, para que nós possamos crescer em Ti, sermos transformados, forjados, mas que além disso, e muito além disso, nós possamos ser cuidado na vida do outro. Que o nosso coração seja cheio de amor, de empatia, que a gente consiga olhar o outro sofrendo e a gente consiga sentir realmente a dor, assim como o Senhor sentiu naquela cruz. Nos capacita, Espírito, nos capacita, Espírito. E que no nosso cuidar do outro, nós sejamos a manifestação da Tua glória. Eu declaro cura, eu declaro restauração, eu declaro abrir de olhos espirituais, eu declaro um novo tempo, eu declaro nova estação. Eu declaro sobre essa igreja toda sorte de bênção, de alegria, de vestes de louvor em vez de pranto. Enche-nos com o Teu louvor, nos capacita, Senhor, a deixar essas cinzas de lado e glorificarmos, Senhor, pelo que o Senhor ainda vai fazer, porque nós cremos que o Senhor no mundo espiritual já fez, Senhor, a gente ainda só não viu. Mas enche-nos de vestes de louvor. Troca as nossas vestes hoje, Pai. Troca as nossas vestes e coloca sobre nós esse manto de alegria nessa manhã. Nós queremos ser renovados pelo Teu Espírito Santo nessa manhã. Faz isso, Senhor. Faz isso conosco. Estabelece a Tua vontade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.